Agora sim. Bom dia, irmãos e irmãs, visitantes, sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindas. A leitura de hoje se encontra em Lucas, capítulo 22, versículo 1, depois a gente vai pular para o versículo 7, e assim ler até o versículo 20. Espero que todos já tenham encontrado a passagem. Versículo 1. Estava se aproximando a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa. Versículo 7. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: Vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que preparamos? Perguntaram eles. Ele respondeu: Ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um... Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. E lhes disse: Desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: Tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu-o e o deu aos discípulos, dizendo: Isto é meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Amém. Agora temos a nossa pregação com o nosso irmão Luiz Correia. Obrigado, Andrei, pela excelente leitura. Deus te abençoe sempre. Bom dia, amados. Muito bom estar novamente aqui com vocês, entre irmãos, visitantes, para a gente poder estar louvando ao nosso grande e poderoso Deus. Amém? Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor, obrigado, meu Deus, porque mais uma vez o Senhor permitiu que nós estivéssemos aqui no primeiro dia da semana, louvando e engrandecendo o Teu santo nome, Senhor. Meu Deus, que nós nos esvaziemos por completo, Pai. Meu Deus, tira toda a impureza que insiste em habitar em nosso coração, meu Pai, para que nós possamos, meu Deus, prestar um culto, Senhor, suave e agradável a Ti, meu Deus. Recebe, Pai, em nome de Jesus. Pai, aqui estão seus filhos, suas filhas, Senhor, reunidos, Pai, para louvar e engrandecer o Teu nome, Senhor. Que a Tua palavra, Pai, penetre em nosso coração, que nós saiamos daqui hoje um pouco melhor do que entramos, Deus. E é em nome do Teu Filho amado Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Irmãos, nós vemos nessa passagem que nosso irmão Andrei leu tão bem para nós, que a cidade de Jerusalém naquela época estava em grande polvorosa, vamos dizer assim. Os líderes religiosos tramando como matar Jesus,
Satanás se levantando através de um apóstolo para trair Jesus. E vemos ali que estamos no período da Páscoa, da festa dos pães sem fermento. Importantíssimo para os hebreus. Tanto que o próprio Jesus, ele procura fazer tudo conforme a lei mandava. E ele determina aos seus apóstolos que preparem um lugar para que eles possam tomar aquela refeição. E para que nós possamos analisar bem essa situação, irmãos, nós temos que saber por que a Páscoa era tão importante para os hebreus. Por que ela era tão importante para o povo judeu? E nós vamos começar a entender isso ainda lá no Velho Testamento, bem no começo, lá em Gênesis, quando Deus promete a Abraão, lá em Gênesis 15:5, que ele seria, ou melhor, que a sua descendência seria como as estrelas do céu. O Senhor Deus promete a um homem idoso, 85 anos, marido de uma mulher estéril, que a descendência dele seria numerosa como as estrelas no céu. Esse é o Deus que nós servimos, amém? E um pouquinho mais para frente, ele fala mais para Abraão ainda. Ele diz o seguinte: você será pai de uma grande nação, e por meio de você, todas as nações da terra serão abençoadas. Por meio de Abraão, inicia-se nele. Isso vem e atinge a nós aqui. Bem, para ser bem rápido, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó e seus 12 irmãos que formaram as 12 tribos de Israel. E quis o destino que os irmãos vendessem José como escravo. Por questões que vocês podem ir lá em Gênesis e verificar. Não é o nosso caso aqui, eu só quero dizer quero chegar no ponto por que a Páscoa era tão importante para os hebreus. E José, vendido como escravo, chega no Egito. Lá ele passa por diversas tribulações, contudo, acaba caindo nas graças do faraó. Ele interpreta um sonho, mais do que interpreta, ele identifica qual foi o sonho que o faraó teve e dá a sua interpretação daquele sonho. E consegue prever uma grande crise que se abateria sobre o Egito. Uma crise de fome por 7 anos. Ele ajuda Faraó a administrar essa crise, como se fosse um ministro, e cai nas graças de Faraó. O Egito sobrevive àquela crise e consegue ser o celeiro da humanidade naquela época, porque essa seca atingiu todo o mundo conhecido. Em virtude disso que José fez pelo Egito e por Faraó, ele é levado ao cargo de governador. E fica com a autoridade no Egito abaixo apenas do próprio Faraó. E José consegue trazer a família dele, que estava passando fome naquela época. E a família dele vem e se integra ao Egito. Enquanto José viveu, os hebreus que ali vieram com a família de José, e eles se multiplicavam muito, segundo diz a palavra, viveu muito bem. Foram tratados com justiça, enquanto José viveu. Morto José, morto Faraó, que era amigo de José, outros foram se substituindo. Muitos anos se passaram,
E o povo hebreu continuava vivendo ali. E isso assustou o novo faraó, porque percebia que o povo hebreu era um povo forte e se multiplicava muito rapidamente. E ele temeu pela própria soberania do Egito, pois ele temia, se um inimigo nos atacar e esse povo se juntar a esse inimigo, ele nos destrói. E a palavra diz que diante disso, os judeus começaram a ser tratados com cruel escravidão. E além de escravizá-los, para poder conter a expansão do povo judeu ali no Egito, Faraó determina as parteiras que matem todos os meninos, deixando só as meninas. As parteiras, elas não se coadunam com essa situação e não fazem isso. Vendo que seu plano falhou, o Faraó já determina outro: todo recém-nascido dos hebreus seja lançado no Nilo. Nessa época, a filha de Faraó estava se banhando no rio com as suas servas, e as servas acham um cesto e levam até ela. Ela olha e fala: esse menino deve ser dos hebreus. E por plano de Deus, queridos, pelo propósito que Deus tinha na vida de Moisés, ela se apaixona pelo menino e resolve criá-lo como filho. Também por obra de Deus, a irmã de Moisés, que estava observando de longe, quando o menino é recolhido, ela chega na princesa e diz: você não quer que eu leve ele para uma hebreia que tenha perdido um filho recentemente? Ela falou: sim, eu preciso de uma ama de leite. E então, a própria mãe de Moisés, ela leva ele para a própria mãe, e a própria mãe amamenta Moisés até ele ficar grandinho. Deus cuidando dos seus, desde sempre. Deus tinha um plano para Moisés. Moisés cresce, como criado pelos egípcios, como príncipe. E quando já adulto, ele vai visitar seus irmãos hebreus e percebe o quão dura era a vida deles e quanto eles eram maltratados ali. Tanto que ele testemunha um egípcio agredindo um judeu. E ele interfere. Porém, quando ele interfere, ele acaba matando o egípcio. Ele o enterra numa cova rasa e acha que está tudo bem, que ninguém percebeu nada. Contudo, logo esse fato chega ao conhecimento de Faraó. E ele, tendo matado um egípcio, pelas leis egípcias, ele deve ser morto. E Moisés foge, a palavra de Deus diz que ele se refugia na terra de Midian. Ali ele constitui família, constitui esposas, tem filhos e vai seguindo sua vida, esquecendo o que tinha acontecido no Egito. Porém, a palavra de Deus diz que Deus ouviu o lamento dos hebreus e lembrou daquela aliança que tinha feito com Abraão, que tinha feito com Isaac e que tinha feito com Jacó. Aquela aliança de que aquele povo seria uma grande e poderosa nação, que aquele povo seria multiplicado como as estrelas do céu. Então, Deus se revela a Moisés através de uma planta, uma sarça ardente, um arbusto, que pega fogo, mas não se consumia. Ali Deus determina a Moisés que volte para o Egito e liberte seu povo, para que venha naquele lugar e lhe prestem culto. Moisés volta para o Egito e, com a ajuda de seu irmão Arão, ele enfrenta Faraó. Deus advertiu Moisés que, apesar de tudo o que aconteceria, o coração de Faraó ficaria endurecido.
O nosso irmão Bruno Lucarelli pregou recentemente aqui sobre as condições que o faraó colocavam para Moisés para que ele levasse o povo. E Moisés não aceitou nenhuma delas, porque o plano de Deus era que todos saíssem do Egito. E o Senhor Deus advertiu Moisés que o coração dele ficaria endurecido, apesar de tudo que viesse a acontecer. E Deus faz sinais e maravilhas naquele lugar, até que o povo seja livre. E através de Moisés, o Senhor Deus envia diversas pragas contra o Egito. Essas pragas, elas afetavam os egípcios, contudo, não afetavam os hebreus. E em cada uma delas, o coração de Faraó era endurecido, até que veio a 10ª e última praga, a praga da destruição. Essa praga, ela previa a morte de todo primogênito do Egito, de homem e animais. E dessa praga, nem mesmo o povo hebreu estaria livre. Então o Senhor Deus ensina como eles devem se proteger dessa praga. Cada família deveria separar um cordeiro sem defeito, sacrificá-lo no dia que o Senhor determinasse, pegar parte do sangue e cobrir os umbrais e as laterais das vigas superiores das casas. E aquela noite, a família deveria se alimentar da carne daquele animal. O animal deveria ser assado com ervas amargas e comer também o pão sem fermento. E Deus orienta também que a partir daquela noite, todos estejam preparados para sair do Egito. Cinto posto, sandália posta e sair apressadamente dali. E naquela noite, irmãos, conforme descrito em Êxodo 12, 29, à meia-noite, matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho velho de Faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho do prisioneiro que estava no calabouço, e também todas as primeiras crias do gado. E teve grande pranto no Egito, porque não havia uma casa em que não havia um morto. Quando o Senhor orientou Moisés de como fazer para se livrar do anjo da morte do Senhor naquela noite, ele orientou também que esse dia deveria ser comemorado, porque representava a passagem, a Páscoa, a libertação do povo hebreu da escravidão do Egito para a liberdade na terra prometida, a terra que manava leite e mel. Completamente abatido naquela noite, o faraó já chama, na noite mesmo, chama Moisés, chama Arão e fala: sai, pega teu povo e sai dessa terra. Precisou tudo isso para que Faraó libertasse o seu povo. Essa libertação foi chamada de Páscoa. Então, é por isso que essa data era tão importante, até hoje, para o povo hebreu, para os judeus. Porque marcava a saída deles da escravidão do Egito, para entrar na terra prometida e se constituir uma grande nação. Então, anualmente, eles festejavam os pães sem fermento, a Páscoa, para relembrar esse fato. Voltando para a nossa passagem. Então,
é nesse ambiente de festa que os mestres da lei e Satanás estão se levantando contra Jesus para matá-lo. E o próprio Senhor Jesus sabia que isso ia acontecer. Como aquele cordeiro sem defeito foi sacrificado para que o povo judeu pudesse sair do Egito, da escravidão do Egito, para passar para a liberdade da terra prometida, Jesus também, como Cordeiro Santo, sem pecado, sem defeito, ele iria se sacrificar também por mim e por você. O Marcelo falou aqui que era nós que deveríamos estar naquela cruz. E é verdade. Os nossos pecados foram pregados naquela cruz com Jesus. E Jesus, então, se oferece para que a gente possa passar da escravidão do pecado para a liberdade em Cristo. Amém? E nós vemos também na passagem que ele determina que Pedro e João vão até a cidade, encontre determinado homem e diga-lhe que ceda-lhe sua casa para que eles possam fazer a refeição da Páscoa. E eu quero chamar a atenção, irmãos, antes do seu sofrimento. Ele sabia que não teria outra, era aquela. E pegando o cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez o fruto da videira até que venha o reino de Deus. E da mesma forma, tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Nessa passagem, irmãos, Jesus está nos orientando e determinando a tomar a ceia em memória dele, da sua morte, do seu sacrifício por nós naquela cruz. Naquela cruz, irmãos, ele resgatou nós do pecado, não foi com pouca coisa, foi com o sangue dele. E é isso que nós temos que ter muito em mente. E sempre ele pôde ali, com aquela morte terrível, conceder perdão dos nossos pecados e nos dar uma esperança na vida eterna. Jesus, naquela oportunidade também, ele deixa descrito quais são os elementos necessários para se celebrar a ceia dele, que é o seu memorial, quais sejam o pão sem fermento e o suco de uva, que é o fruto da videira. Como eu disse, Jesus sempre foi muito específico. O Senhor Deus é muito específico com tudo. Deus não é um Deus de dúvida, ele deixa claro o que nós temos que fazer. E Jesus ali institui os elementos da ceia. Então, se ele diz que a ceia dele deve ser celebrada em memória a ele, e ele determina que seja com o fruto da videira, o suco de uva, e com o pão sem fermento, nós não temos autoridade nenhuma para modificar isso. Para ficar bem claro, para a celebração da ceia do Senhor, não devemos substituir o pão sem fermento por pão comum, por bolacha, bolo ou qualquer outro alimento. E também não podemos substituir o suco de uva integral por suco de maçã, por suco de laranja, por refresco em pó ou qualquer outra bebida. Não caiam na cilada do inimigo de dizer: não, o que interessa é o que está no seu coração. Irmãos, o coração do homem é enganoso. Jesus, se não fosse para fazer desse jeito, ele não teria dito para fazer desse jeito, mas ele disse, ele especificou: fruto da videira e pão sem fermento. Hoje, isso é muito simples, irmãos. Nós temos a receita do pão sem fermento, mas qualquer um
tem um mínimo, né, de conhecimento de cozinha sabe como fazer isso. A forma de assar, por exemplo, são diversas. O próprio povo hebreu tinha fornos como nós temos, tinham pedras que eles aqueciam para assar, e tinham ferros que eles aqueciam, pranchas de ferro, e assavam o pão em cima. Se você quer fazer um pão sem fermento rápido, pegue uma frigideira, aqueça ela, misture farinha, azeite, água e sal, e jogue sem fermento. Jogue nessa frigideira, o seu pão sem fermento vai estar pronto em 2, 3 minutos. Então, nós não temos desculpa nenhuma para usar outros elementos para a ceia do Senhor. Amém? E como devemos tomar a ceia, irmãos? Vimos aqui até agora quais são os elementos da ceia, qual a motivação da ceia, que é lembrarmos do sacrifício de Jesus na cruz. Os elementos da ceia: pão sem fermento e suco de uva. E o apóstolo Paulo, não pense que é só hoje que as pessoas, os irmãos têm dúvida quanto a isso. Lá em Coríntios já estava acontecendo isso. O apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, dos versículos 23 ao 34, nos ensina. Se alguém quiser acompanhar comigo, eu vou ler. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este é o cálice, a nova aliança do meu sangue. Façam isto sempre que o beberem, em memória de mim. Isso, Paulo repete o que o Senhor Jesus nos disse naquela passagem de Lucas, que o Andrei leu. Agora Paulo começa as orientações. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Então, Paulo, nas orientações da ceia, ele diz que devemos tomar a ceia com consciência do que ela significa. Ela representa o sacrifício de Jesus na cruz para perdão dos nossos pecados. Devemos ter em mente que a ceia do Senhor não é uma refeição comum, é um memorial. Por isso, Paulo diz que quem tem fome, come em casa. Isso acontecia muito naquela época, estava acontecendo, que as pessoas, em vez de comer em casa, para tomar o memorial, acabavam comendo tudo que estava na frente, não esperavam os outros irmãos, uns ficavam sem comer. Tá? Então, Paulo eleva a importância desse momento. Não é uma refeição comum, é um memorial. E agora vem uma parte que eu acredito que gere muita dúvida, porque em mim já gerou muita dúvida e deve gerar muita dúvida em todos, que é a parte que nós devemos examinar a nós mesmos. É senso comum, muitas pessoas pensam que esse momento é momento de pensar nos seus pecados, pedir perdão a Deus. Não é isso, irmãos. Paulo não estava dizendo isso. Se você ler todos os versículos, um complementando o outro, esse examinar-se a si mesmo é para você
entender, naquele momento, eu estou ciente de qual é o motivo que eu estou fazendo isso? É isso que você tem que refletir naquele momento. Meus irmãos, se algum homem, mulher, algum irmão, irmã, tentar se sentir digno por não ter pecado, ninguém vai tomar ceia. Amém? A palavra de Deus, irmãos, naquela passagem que o Marcelo leu, ele leu ali, né, filhinhos, né? Não pequem, contudo se pecarem tem um advogado no céu que é Jesus. Na parte anterior, 1 João 1, 8, 10, ele diz que todos nós pecamos. Então, não tem nada demais você de repente, na sua reflexão, falar, Senhor, perdoa os meus pecados. Tudo bem, não tem problema nenhum. Mas não é isso que Paulo queria dizer, quando ele está dizendo para você se examinar. O que ele queria dizer para você se examinar é, pense naquele que se sacrificou na cruz por você quando você era nada, quando você era pecador. Pense naquele que derramou o seu sangue para fazer uma nova aliança com você, te tirando do jugo da lei e te dando a graça de Deus. Porque a nossa salvação nós sabemos que nós vamos alcançar pela graça de Deus, porque nós não somos merecedores. Hoje na nossa oração de manhã, o Gil leu o Salmo 143, e lá no versículo 2 ele fala, porque não há um justo diante de ti, Senhor. E em Eclesiastes também, 7:20 fala, porque não há um justo nessa terra, nenhum que não peque. Então, voltando nisso, irmãos, quando nós nos examinamos, devemos examinar se estamos fazendo aquele ato pensando realmente no que ele significa. Você deve pedir seu perdão dos seus pecados a Deus, você pode confessar entre irmãos, conforme diz a palavra, e nós temos um advogado no céu que vai nos perdoar, mas o momento da ceia, ele é santo, ele é sagrado, e nós devemos elevar nosso pensamento no que realmente importa. Irmãos, e quem pode participar da ceia? Pode participar da ceia todo aquele que creu no Senhor Jesus e foi batizado, tornando-se cristão. Todo aquele que confessou publicamente que Jesus é o Filho de Deus e que morreu na cruz para perdão dos nossos pecados. Que morreu para o mundo, foi sepultado nas águas e ressurgiu como um novo homem. Esse é aquele que pode tomar a ceia. E eu aproveito o momento, irmãos, para dizer que se aqui entre nós tiver alguém que ainda não foi batizado, não perca seu tempo. Não perca seu tempo. Se você quer participar desse ministério bendito que é servir o Senhor Jesus, procure qualquer irmão dessa igreja e você vai ser orientado a entregar a sua vida a Jesus. E no momento que você for batizado, que você descer nessas águas, você morre para o mundo, você é sepultado e você ressurge um novo homem. Por merecimento seu, meu ou de alguém? Não, porque Jesus um dia morreu na cruz por você, só por isso. Venha como você está, irmão, não perca seu tempo não tenha dúvida não, venha como você está. Nós, primeiro Jesus, primeiro Deus, Ele vai te ajudar, e nós vamos ser seus irmãos mais velhos, vamos estar junto de você, te orientando, te ajudando também. Venha, não perca seu tempo, o dia é hoje e a hora é agora. Foi dito aqui hoje também isso no culto. Já falamos dos elementos, o motivo, a forma e o dia. Lá em Atos 27, a igreja de Trode diz que o primeiro dia da semana, o domingo, era quando eles se reuniam para repartir o pão. Então, tomar a ceia do Senhor.
Para concluir, irmãos, que o nosso tempo urge. Jesus viveu aqui na terra. Ele viveu aqui sob a lei do Antigo Testamento. O Novo Testamento começa com sua morte na cruz. E ele cumpriu a lei integralmente. Ele mesmo falou, eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumprir. E ele cumpriu. E graças a esse sacrifício dele, com sua morte na cruz, ele nos livrou da escravidão do pecado. E nos deu a possibilidade de alcançar a vida eterna. Isso é maravilhoso, irmãos. Além disso, nos tirou do jugo da lei e nos concedeu viver pela graça de Deus. A ceia do Senhor é um memorial deixado por Jesus para que nós nunca esqueçamos do que ele fez por nós naquela cruz. Que fomos comprados por seu sangue, Cordeiro Santo, sem defeito, imaculado. Nós não podemos prestar culto a Deus de forma automática. Toda a ordem do culto, ela ou foi dita diretamente por Jesus, ou através do Espírito Santo, através dos seus apóstolos. Nós devemos ter sempre em mente a seriedade disso. Não podemos esquecer nunca do sacrifício de Jesus na cruz, e a ceia é para que nós lembremos sempre disso. Irmãos, Deus abençoe a sua igreja, Deus abençoe cada um de nós, que nós possamos ter isso sempre em mente, que tenhamos um dia maravilhoso e uma semana resplandecente. Deus abençoe a todos.